Vamos a compartir la palabra de 2 Corintios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2, 3 y 4. versículo 2, 3 e 4. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei como um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da sincera fidelidade a Cristo. Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. El apóstol Pablo tiene una gran preocupación en su corazón. O apóstolo Paulo tem uma grande preocupação em seu coração. Él llevó la palabra del Señor, el Evangelio, a los Corintios. Ele levou a palavra do Senhor, o evangelho, aos coríntios. Y él fue testigo de cómo los hermanos se convirtieron al Señor de todo corazón. E ele testemunhou como aqueles irmãos se converteram ao Senhor de todo o coração. Ellos fueron enriquecidos con muchos dones y con mucho conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eles foram enriquecidos com muitos dons e conhecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pero cuando Pablo escribe esta carta, tiene grandes preocupaciones en su corazón. Mas quando Paulo escreve essa carta, ele tem grandes preocupações em seu coração. Y dice que él les cela con celo de Dios. No es su propio celo, sino el celo de Dios en su corazón. E ele diz que zela com o zelo de Deus, não com o seu próprio zelo em seu coração. Y usa aquí también la figura del esposo con la esposa. E usa aqui também a figura do esposo com a esposa. Entonces, la importancia aquí es de la fidelidad de la novia con el novio. Então, a importância aqui é a fidelidade da noiva com o noivo. Nosotros bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo nunca va a traicionar la iglesia. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo nunca vai trair a igreja. En esta relación amorosa, solo una persona puede fallar. E nessa relação de amor, só uma pessoa pode falhar. Y eso somos nosotros. E isso somos nós. Además de esta preocupación, Pablo está consciente de que hay una serpiente astuta que puede engañar a los creyentes. Além dessa preocupação, Paulo está consciente que há uma serpente astuta que pode enganar os crentes. Sí. Y de la misma manera como Eva fue engañada, él sabe que los creyentes también pueden ser engañados. Da mesma maneira como Eva foi enganada, os crentes também podem ser enganados. Ahora, hermanos, esta palabra en su inicio tuvo una importancia al principio. Agora, irmãos, essa palavra no início teve uma importância no princípio. En los propios días en que Pablo vivía y él escribió estas cosas. Os próprios En los propios días en dias que que él... Paulo viveu e escreveu essas coisas. Pero la mayor parte de las cosas escritas en la Biblia tienen un significado para nosotros. A maior parte das coisas escritas na Bíblia tem um significado para nós. Esto fue el comienzo de un problema de distorsión en la iglesia. Esse foi o começo de um problema de distorções na igreja. Y a medida que los siglos fueron pasando, E na medida que os séculos foram passando, algunas de estas cosas se fueron consolidando. algumas dessas coisas foram se consolidando. Y estos temores de Pablo se confirmaron a través de los años. E esses temores de Paulo vieram se confirmar durante os anos. Así es que en esta palabra vamos a tratar de tres asuntos. Assim que nesta palavra nós vamos tratar de três assuntos. Primero, el engaño de la serpiente astuta. Primeiro, o engano da serpente astuta.
En segundo lugar, cómo los creyentes se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Em segundo lugar, como os crentes se extraviam da sincera fidelidade a Cristo. Y queremos terminar resaltando lo que es la fidelidad al Señor que debemos tener E nosotros. queremos terminar ressaltando o que é a fidelidade ao Senhor que nós devemos ter. Sí. Nosotros mismos estamos conscientes de que el mundo entero está bajo el maligno. Nós mesmos estamos conscientes que o mundo jaz, está abaixo do maligno. Y perderíamos el tiempo analizando cómo está la sociedad actual, engañada por el enemigo. E perderemos tempo se formos considerar a sociedade atual como ela está enganada pelo inimigo. El Señor Jesús dijo claramente que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. O Senhor Jesus disse claramente que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Y una de las definiciones acerca del trabajo del enemigo E uma das definições sobre o trabalho do inimigo es que él engaña al mundo entero. é que ele engana o mundo inteiro. Pero de alguna manera ese engaño también afecta a los creyentes. No entanto, de alguma maneira, esse engano também afeta os crentes. Nosotros sabemos que Eva es una figura de la iglesia. Sabemos que Eva é uma figura da igreja. Y hay una parte del cristianismo hoy que es como una segunda Eva. E há uma parte do cristianismo hoje que é como se fosse uma segunda Eva. Entonces el enemigo ha conseguido distraer la atención de muchos creyentes. O inimigo, por isso, tem conseguido distrair a atenção de muitos crentes. También, hermanos, sabemos que el trabajo del enemigo es quebrantar a los santos. Também sabemos, irmãos, que o trabalho do inimigo é golpear, quebrantar os santos. Otros siervos del Señor han explicado claramente una profecía del libro de Daniel. Outros servos do Senhor explicaram claramente as profecias no livro de Daniel. Sí. En cuanto al quebrantamiento de los santos, Quanto ao quebrantamento dos santos, hemos sido enseñados de que el enemigo se ha propuesto agotar nuestra mente. Estamos sendo ensinados que o inimigo se propõe a Agotar nuestra mente, esgotar. esgotar a nossa mente. Porque nuestra mente o nuestros sentidos, como aquí dice la palabra, Porque a nossa mente, os nossos sentidos, como é dito aqui na palavra, son susceptibles de ser capturados por el enemigo. são suscetíveis a serem capturados pelo inimigo. Entonces el enemigo utiliza todos los medios que hoy tiene disponibles. Então o inimigo já utiliza todos os meios que tem hoje disponíveis. Por ejemplo, hoy estamos invadidos por la tecnología. Por exemplo, hoje estamos invadidos pela tecnologia. Y la tecnología ocupa mucho espacio en nuestra mente. E a tecnologia ocupa muito espaço nas nossas mentes. Creemos que el enemigo en estos días no nos está tentando a nosotros con cosas grotescas. Cremos que nesses dias o inimigo não está nos tentando com coisas grosseiras. Es muy difícil que un hijo del Señor se comprometa con brujerías. É muito difícil que um filho de Deus se comprometa com bruxarias. También la inmoralidad no es algo en lo que con facilidad nosotros podríamos caer. Também a imoralidade não é algo que facilmente nós poderíamos cair. Son las cosas sutiles del enemigo las más peligrosas. São as coisas sutis do inimigo as que são mais perigosas. Son esos pequeños detalles que vienen uno tras otro sobre nuestra mente y corazón. São esses pequenos detalhes que vêm um após o outro nas nossas mentes e corações. Estamos rodeados de excesiva entretención. Nós estamos rodeados de um excesso de entretenimento. Es como que el mundo entero está programado para capturar nuestra atención. É como se o mundo estivesse programado para capturar a nossa atenção. Con cosas agradables y entretenidas. Com coisas agradáveis que nos entretêm. No necesariamente cosas malas o negativas. Não necessariamente coisas ruins, negativas. Muchas cosas son muy buenas y muy positivas. Muitas coisas são boas e muito positivas. Pero el interés final del enemigo es que
quitemos el foco de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No entanto, o interesse do nosso inimigo que não tenhamos o foco na pessoa principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Creo que eso es algo que está claro hoy para nosotros. Creio que isso está claro para nós hoje em dia. Y lo que tenemos que tener muy claro los creyentes, E o que nós crentes temos que ter muito claro, que nosotros podemos utilizar la tecnología, que nós podemos sim utilizar a tecnologia, pero no ser dominados por ella. mas não sermos dominados por ela. El Señor socorra nuestros corazones. Que o Senhor socorra os nossos corações. Podemos ocupar Internet y toda la tecnología que tenemos disponible, Podemos utilizar de toda a tecnologia disponível, internet, pero que el Señor nos libre de ser capturados por ella. mas que o Senhor nos livre de sermos capturados por elas. Ahora, el otro aspecto tiene que ver con el extravío de la fe. Outro aspecto agora tem a ver com o extravio, o desvio da fé. De alguna manera la obra del enemigo ha tenido un éxito en este sentido. De alguma maneira, o inimigo tem tido êxito nesse sentido. Porque en el versículo 4 se menciona otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Porque no versículo 4 é mencionado outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Qué extraño es todo esto, ¿no? Que estranho tudo isso. Pablo dice que él ha comprometido a los creyentes como una virgen pura a Cristo. Paulo disse que ele havia comprometido os crentes como uma virgem pura a Cristo. Nosotros somos llamados a amar al Señor, a comprometernos con el verdadero Cristo y bendecirlo al Señor. Nós somos chamados para amar e nos comprometer com o verdadeiro Cristo e bendizê-lo. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando menciona a otro Jesús, a otro Espíritu y a otro Evangelio? Mas o que quer dizer Paulo quando ele menciona outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho? Vamos a pedir ayuda al primer capítulo de la epístola a los Gálatas. Vamos pedir ajuda ao primeiro capítulo da Epístola aos Gálatas. En el capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No versículo 6, capítulo 1 diz: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Y en el versículo 7 se habla de que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. E no versículo 7 diz que há alguns que querem perverter o evangelho de Cristo. En el versículo 8 también habla de un evangelio diferente. No 8 também se fala de um evangelho diferente. Pero él dice que ni nosotros ni un ángel del cielo está autorizado para predicar un evangelio diferente. Agora é dito que nem nós, nem um anjo do céu está autorizado a pregar um evangelho diferente. Tempranamente Pablo tuvo este tipo de problemas. Já logo no começo, bem cedo, Paulo teve esse tipo de problema. Hubo una contaminación entre los primeros creyentes. Uma contaminação naqueles primeiros crentes. ¿Y qué es lo que había en el corazón de Pablo? E o que havia no coração de Paulo? Él cuando está hablando de un evangelio diferente, rápidamente habla del judaísmo. Quando está se falando de desse evangelho diferente, há algo do judaísmo. Sí. En el versículo 14 del capítulo 1, No versículo 14 desse capítulo 1, él dice que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. é dito: e na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. No es difícil identificar lo que es el judaísmo, Não é difícil identificar o que é esse judaísmo, porque el judaísmo tiene tres cosas básicas. porque o judaísmo tem 3 coisas básicas. Ellos tenían un templo donde toda su actividad religiosa tenía que ver con un templo físico. Eles tinham um templo onde toda atividade religiosa estava relacionada com aquele templo físico.
Y ellos tenían también una ley por la cual se guiaban rigurosamente. E eles tinham também uma lei pela qual eles se guiavam rigorosamente. Y junto con eso estaban las tradiciones que ellos también eran celosos para guardar. E junto com tudo isso havia também as tradições que eles eram zelosos em guardar. Es decir, el templo, la ley y la tradición. O templo, a lei e a tradição. Se puede tener templo, se puede tener doctrina y se puede tener tradición sin tener a Cristo. Se pode ter templo, se pode ter doutrina e se pode ter tradição sem ter Cristo. Gran parte del cristianismo de nuestros días Grande parte do cristianismo dos nossos dias viven esclavos de lo que acontece en un templo físico. vivem escravos em torno daquilo que acontece num templo físico. Podría parecer que este asunto debiera haberse solucionado a través del tiempo. Devia parecer que esse assunto deveria ter sido resolvido durante o tempo que já passou, Pero lamentablemente no ha sido así. mas lamentavelmente não tem sido assim. En nuestros propios días Nos nossos próprios dias, hay mucha gente que hace grandes inversiones para edificar grandes edificios. hoje em dia, há muita gente que gasta muito dinheiro para edificar grandes templos. Y toda la actividad religiosa cristiana E toda atividade religiosa cristã se realiza dentro de las paredes de esos templos. se realiza dentro dessas paredes desses templos. En ese sentido, nosotros tenemos una diferencia radical en el corazón. E nesse sentido, nós temos uma diferença radical no coração, Porque iluminados por el Espíritu Santo, porque iluminados pelo Espírito Santo, ya hace mucho tiempo que nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. há muito tempo nós já sabemos que nós mesmos somos o templo do Espírito Santo, Tanto individual como corporativamente. tanto individual como corporativamente. Está claramente escrito Está claramente escrito que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Y esto es una tristeza en el corazón de Dios. E isso é uma tristeza no coração de Deus. No es un énfasis que nosotros humanamente deseamos poner delante. Não é uma ênfase pessoal que nós desejamos pôr em prática. Nosotros creemos que hay un celo de Dios sobre este punto. Nós cremos que há um zelo de Deus sobre esse assunto, Porque se desobedece la palabra del Señor. porque se desobedece a palavra de Deus. Si Dios no habita en templos hechos por manos humanas, Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ¿por qué insistimos en llamarle a un edificio físico que es la casa de Dios? por que insistimos de chamar um edifício físico de casa de Deus? Eso nos habla de otro Jesús. Isso nos fala de outro Jesus. Porque Jesús quiere habitar en nuestros corazones. Porque Jesus quer habitar em nossos corações. Yo no conozco otro Jesús que quiera habitar en un templo físico. Eu não conheço um outro Jesus que quer habitar num templo físico. Si alguien nos insiste sobre ese punto, Se alguém insiste a respeito desse assunto, nosotros tendríamos que decir que ese es otro Jesús. nós vamos ter que acabar dizendo que esse é um outro Jesus. Nosotros, por la gracia del Señor, conocemos lo que es la iglesia. Nós, pela graça do Senhor, conhecemos o que é a igreja. Es el cuerpo de Cristo. É o corpo de Cristo, Es la casa de Dios. a casa de Deus. Y cuando estamos todos reunidos, E quando estamos todos reunidos, sea en un campo o en una ciudad, seja num campo ou numa cidade, en un lugar abierto o en un lugar cerrado, num lugar aberto ou fechado, ahí está el Señor en medio nuestro. aí está o Senhor no nosso meio. El Señor se agrada en medio de su pueblo. O Senhor se agrada no meio do seu povo. Nosotros conocemos un Cristo vivo. Nós somente conhecemos um Cristo vivo. No reconocemos un templo material. Não reconhecemos um templo material. Eso es algo que está claro en nuestros corazones, hermano. Isso é algo que está claro em nosso coração, irmãos. También en el sentido de la ley. E também no sentido da lei, Podemos hablar de la doctrina. podemos falar da doutrina. De la doctrina o de la ley que esclaviza a muchas personas. Da doutrina e da lei que escraviza muitas pessoas. Parece
tal parece que muchas personas darían la vida por defender su doctrina. Parece até que muitas pessoas dariam suas próprias vidas para defender a sua doutrina. Por defender ciertos puntos doctrinales, muchos no han tenido problema en dividir el cuerpo de Cristo. Por defender muitos pontos doutrinários que até dividem o corpo de Cristo. Pero nosotros conocemos la palabra viva que es Cristo. No entanto, nós conhecemos a palavra viva que é Cristo. Un sobreénfasis doctrinal podría hacernos a nosotros cristianos intelectuales. Uma ênfase exagerada numa doutrina poderia nos tornar cristãos intelectuais. Pero nosotros tenemos una relación con una persona viva, no con una letra muerta. Porém, nós temos uma relação com uma pessoa viva, não com uma letra morta. Una persona podría ser muy estudioso de las Escrituras. Uma pessoa pode ser muito estudiosa nas Escrituras. Y de hecho el mundo cristiano está lleno de teólogos. O mundo cristão está cheio de teólogos. Pero muchos teólogos se refutan unos a otros. E muitos deles chocam, lutam contra os outros. El reposo de nuestro corazón es que nosotros siempre tratamos con una persona, el bendito novio celestial. O descanso do nosso coração é que nós sempre tratamos com uma pessoa, o bendito noivo celestial. A nosotros nos interesa mucho la sana doctrina. A nós, Nos interesa muchísimo. nos interessa muito, a todos nós, a sã doutrina. Y para nosotros la sana doctrina es una persona. E para nós, uma sã doutrina é uma pessoa, Es el verbo encarnado. o Verbo encarnado, Es el Cristo o crucificado. Cristo crucificado, El Cristo resucitado. o Cristo El ressuscitado, Cristo ascendido. o Cristo que ascendeu Y que por su Espíritu mora en nuestros e corazones. que pelo Espírito mora em nossos corações. Bendito es Cristo para nosotros. Bendito é Cristo para nós. Él es la palabra viva para nosotros. Ele é a palavra viva para nós. Y el otro tema es el tema de las tradiciones. E o outro ponto são as tradições. Cuando las personas se aferran a las formas de hacer las cosas, Quando as pessoas se apegam nas formas de fazer as coisas, a la forma de cantar, a la forma de gobernar, a forma de cantar, a forma de governar, a la forma de administrar la iglesia. a forma de administrar a igreja. Esto es algo más fuerte de lo que podemos nosotros explicar. Isso é algo muito mais forte do que nós mesmos podemos explicar. Solo quiero poner un ejemplo. Só quero dar um exemplo. Hace muy poco tiempo Há pouco tempo atrás, fuimos invitados por unos hermanos a un partimiento del pan. fomos convidados por alguns irmãos ali no momento do partir do pão. Y la forma como ellos parten el pan es muy distinta de lo que en nuestra localidad estamos acostumbrados a partir el pan. A forma que aqueles irmãos partiam o pão é muito diferente da forma que estamos acostumados em nossa localidade a partir o pão. Si ellos y nosotros estuviésemos esclavos de nuestras tradiciones, Se eles e nós estivéssemos escravos das nossas tradições, yo tendría que haber dicho, hermano, yo no puedo partir el pan con usted de esa manera. ele deveria ter dito: irmão, eu não posso partir o pão com você dessa maneira. Pero la gracia del Señor ha sido superior, Mas, no entanto, a graça do Senhor foi superior, porque el amor del Señor envolvió nuestros corazones. porque o amor do Senhor envolveu nossos corações. Y pudimos partir el pan de una manera diferente. E pudemos partir o pão de uma maneira diferente. Pero lo importante fue el abrazo de amor que hubo entre los hermanos. Mas o importante foi o abraço de amor que aconteceu entre os irmãos. Y hubo una verdadera memoria de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. E houve uma perfeita memória da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que el Señor nos libre de esclavizarnos de tradiciones. Que o Senhor nos livre de nos escravizar com tradições. Porque las formas son solamente formas. Porque as formas são somente formas. Nosotros siempre estamos tratando con una persona viva. Nós sempre estaremos tratando com uma pessoa viva.
que esta palabra de un evangelio diferente, que esta palavra de evangelho diferente, de un Cristo diferente, de Cristo diferente de un espíritu diferente, e de espírito diferente, es algo que tiene invadido hoy a muchos cristianos. é algo que tem invadido hoje muitos cristãos. Nosotros no sabemos cómo va a terminar la historia, Nós não sabemos como vai terminar a história, pero sí sabemos que el Señor está haciendo un trabajo en el día presente. mas sabemos que o Senhor está fazendo trabalho no dia de hoje. Y como hemos puesto un telón de fondo negativo, Como nós colocamos pano de fundo negativo, ahora queremos hablar de la parte positiva de esta palabra. agora queremos falar da parte positiva dessa palavra. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de la sincera fidelidad a Cristo? O que quer dizer Paulo quando fala da sincera fidelidade a Cristo? En la versión portuguesa se habla de la simplicidad, ¿cómo es? Na versão em português se fala da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Sí. Simplicidad, pureza, sincera fidelidad, considero que son sinónimos. Simplicidade, pureza, sincera fidelidade, creio que são sinônimos. Sí. Amados hermanos, Amados irmãos, nosotros hemos recibido una revelación en nuestros corazones. irmãos, nós temos recebido uma revelação em nossos corações. Cuando recién veíamos la palabra del primer capítulo de Pablo a los Gálatas, Quando vimos há pouco a palavra de Paulo no primeiro capítulo de Gálatas, él dice que él estaba en el judaísmo en otro tiempo. ele diz que anteriormente ele estava no judaísmo. Y él era una persona aventajada en el judaísmo. E ele era uma pessoa ilustre no judaísmo. Hasta que Cristo fue revelado en su corazón. Até que Cristo foi revelado no seu coração. Y la revelación de Cristo venció las tradiciones. E a revelação de Cristo venceu as tradições. Venció todas las formas del judaísmo. Solo triunfó la revelación de Cristo. Venceu contra toda forma de judaísmo. Venceu, triunfou a revelação de Cristo. Qué precioso es, hermano, tener una relación con la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que precioso esse irmão ter uma relação com a pessoa grandiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. La única forma de poder defendernos de un evangelio deforme A única forma de podermos nos defender de evangelho pervertido, disforme, ¿sí? Es que nunca perdamos el foco de la persona de nuestro Señor é Jesús. que nunca percamos o foco da pessoa do nosso Senhor Jesus. Y quisiéramos resaltar dos aspectos de la persona del Señor. E gostaria de ressaltar dois aspectos da pessoa do Senhor. Nosotros nunca debemos perder el asombro por el Cristo crucificado. Nunca podemos perder o foco, né, o assombro por Cristo crucificado. Sí. Y por todo aquello que el Señor consiguió, todo lo que logró en la cruz. Por tudo aquilo que ele conseguiu, por tudo aquilo que ele atingiu na cruz. ¿Qué significa Cristo crucificado? O que significa Cristo crucificado? Significa el fin de la antigua creación. Significa o fim da antiga criação. Significa que todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz. Significa que todos os nossos pecados foram carregados naquela cruz. Significa que Satanás mismo fue vencido, fue derrotado en la cruz. Significa que Satanás mesmo foi vencido, foi derrotado na cruz. ¿Cuánta riqueza hay en el Cristo crucificado? Quanta riqueza há no Cristo crucificado. ¿Cómo hemos sido beneficiados por este Señor que murió en la cruz por nosotros? Como fomos beneficiados por esse Senhor que morreu na cruz por nós. Esto afirma nuestros corazones. Isso fortalece os nossos corações. Nunca perdamos el asombro. Me interesa la palabra asombro por la persona del Señor. Nunca devemos perder o assombro pela pessoa do Senhor. O la gloria que lo envuelve, sí. A glória da pessoa do Senhor. Sí. Mucho cristianismo tradicional hoy ve
cruces preciosas. Muito do cristianismo tradicional vê cruzes preciosas. Son unas cruces artísticas, barnizadas, Cruzes artísticas, envernizadas, iluminadas. iluminadas. La tradición cristiana le ha quitado lo horrendo de la cruz. A tradição cristã tirou, Ha despojado a la cruz de lo terrible que fue la cruz. a tradição hoje cristã, ela tirou fora o horror que foi, a tragédia que foi a cruz. Pero ¿cuál es la enseñanza del Espíritu Santo en nuestro espíritu? Mas qual é o ensino do Espírito Santo em nosso espírito? No fue un simple hombre el que fue a la cruz. Não foi um homem simples que foi na cruz. Tampoco fue un ángel especial que haya venido a este mundo. Também não foi um anjo especial que veio a esse mundo. Es el Hijo de Dios, Foi o Filho de Deus, el Hijo del hombre, o Filho do homem, en quien el Padre tenía complacencia. a quem o Pai tinha toda a complacência, todo Siendo prazer. Dios, se hizo hombre. Sendo Deus, se fez homem, Es el Verbo o encarnado, Verbo encarnado, aquel por quien el universo entero fue hecho. aquele por quem o universo inteiro foi feito. Cuando podemos ver al Cristo eterno que vino a este mundo, Quando olhamos para o Cristo eterno que veio a esse mundo, podemos tener una mejor valorización de lo que es el Cristo crucificado. podemos valorizar ainda mais o que é o Cristo crucificado. Cómo el Señor se despojó de su forma de Dios. Como ele se despojou da sua forma de Deus. Cómo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como foi obediente até a morte e morte de cruz. Qué victoria más grande es el Cristo crucificado. Que história grandiosa esse Cristo crucificado. Cuando todas las promesas de victoria sobre Satanás se cumplieron en la cruz. Como que todas as promessas de vitória sobre Satanás se cumpriram na cruz. Dios le dijo a la serpiente antigua que la simiente de la mujer heriría su cabeza. Deus disse à serpente antiga que a semente da mulher lhe feriria a cabeça. Cuando conocemos al Cristo crucificado, Quando conhecemos a Cristo crucificado, vemos a un Satanás derrotado. a gente vê o Satanás derrotado. Podemos ver el final de la Biblia. Podemos ver no final da Bíblia La victoria de Cristo en la cruz a vitória de Cristo na cruz. asegura que en un día que viene Satanás será atado por 1000 años. A vitória de Cristo na cruz nos assegura que quando o Senhor vier, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Y también nos asegura que finalmente será lanzado al infierno eterno. E também nos garante que ele será lançado no Al inferno lago de eterno, fogo. no lago de fogo. Sí. Qué importante, hermanos, es mantener nuestro asombro por el Cristo crucificado. Como é importante manter o nosso assombro Sí. em Cristo crucificado. Cuán grande riqueza hay en el Cristo crucificado. Quão grande riqueza há no Cristo crucificado. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Esse é o Cristo que nós conhecemos. No conocemos a otro Jesús. Não conhecemos outro Jesus. Pero este Cristo no terminó en la cruz. Mas esse Cristo não terminou naquela cruz. También tenemos un asombro. Qué problema es la palabra asombro. Também temos um assombro Por el Cristo glorificado. pelo Cristo glorificado. Porque en medio del trono No meio do trono. y en medio de los 24 ancianos No meio dos 24 anciãos. y en medio de los 4 seres vivientes, E no meio daqueles 4 seres viventes. en ese maravilloso capítulo 5 de Esse Apocalipsis, maravilhoso capítulo 5 de Apocalipse. está el Cordero que como inmolado en pie en medio del trono. Está o cordeiro como recém-imolado em pé no meio do trono. Qué precioso es todo esto, Que hermano. precioso é tudo isso, irmãos. Glorificado en el lugar más precioso del universo. Glorificado no lugar mais precioso do universo. El Señor conserva las marcas de su sufrimiento. O Senhor conserva as marcas do seu sofrimento. Y esas heridas en sus manos, en sus pies y en su costado E essas feridas nas suas mãos, pés e no seu lado aseguran nuestra eterna salvación, asseguram a nossa eterna salvação. nuestra eterna reconciliación con el Padre. Nossa eterna reconciliação
reconciliação com o Pai y nuestra asociación con el propósito eterno de e Dios. nossa associação com o propósito eterno de Deus. Nosotros estamos relacionados con una persona que murió por nosotros. Nós nos relacionamos com uma pessoa que morreu por nós. Estamos enfocados con una persona que vive intercediendo por nosotros. Estamos focados numa pessoa que vem intercedendo por nós. Él está haciendo un trabajo en este momento. Ele está fazendo um trabalho nesse momento. Él está preparando la novia. Ele está preparando a noiva. Está utilizando sus siervos. Está utilizando seus servos. Está utilizando su espíritu. Está utilizando seu espírito. Está utilizando su palabra Está utilizando a sua palavra para preparar esa iglesia gloriosa para preparar essa igreja gloriosa, que Él se presentará a sí mismo. a qual ele se apresentará a si mesmo. La victoria de Cristo en la cruz A vitória de Cristo na cruz y la gloria del Cristo que está en el trono e a glória de Cristo que está no trono aseguran que la iglesia gloriosa será un hecho. garantem que a igreja gloriosa será um fato. Qué maravilla es todo esto, hermano. Que maravilha é tudo isso, irmãos. Que cobra sentido esta palabra que hemos leído hoy. Como faz sentido essa palavra que lemos hoje. Si bien muchos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, Se vêem muitos que se extraviaram da sincera fidelidade a Cristo. y si bien la serpiente ha logrado engañar a esta segunda Eva, E se vê até a serpente conseguindo enganar a segunda Eva. en medio de todo esto hay un pueblo que le está creyendo al Señor. No meio de tudo isso, há um povo ainda que está crendo no Senhor. Y el Señor logrará lo que Él se ha propuesto. E o Senhor atingirá, conseguirá o seu propósito. Nosotros creemos en la victoria del Señor. Nós queremos a vitória do Senhor. Entonces nosotros seguimos enamorados de Cristo. Então nós seguimos apaixonados por Cristo. Aquí dice que hemos sido desposados para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Aqui diz que fomos desposados para nos apresentarmos como uma virgem pura a Cristo. Esta es la gloria del Evangelio. Essa é a glória do Evangelho. Porque nosotros en Cristo nacimos de nuevo. Porque em Cristo nós nascemos de novo. Y todos nuestros pecados quedaron sepultados y olvidados. E todos os nossos pecados foram cortados e esquecidos. Ahora hemos venido a ser, la iglesia ha venido a ser una virgen pura para el Señor. E nos tornamos a igreja, uma virgem pura ao Senhor. Humanamente eso no tiene comprensión posible. Irmãos, humanamente isso não tem compreensão. Pero el Evangelio supera la capacidad humana. Mas o Evangelho supera a capacidade humana de compreender. El Evangelio es el milagro de Dios en nuestros O corazones, Evangelho é o milagre de Deus em nossos corações. que nos habla de una obra completa hecha por esta bendita persona. Que nos fala de uma obra completa realizada por essa bendita pessoa. Qué precioso es el Señor, hermano. Que precioso é o Senhor, irmãos. Finalmente habrá una recompensa. Finalmente haverá uma recompensa. En el libro de Apocalipsis hay una palabra que nos alienta mucho. No livro de Apocalipse há uma palavra que nos Encoraja. encoraja muito. Apocalipsis 22:12. 22:12, Apocalipse 22:12. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. He aquí yo vengo pronto. E eu venho cedo. El amado viene pronto, hermano. O nosso amado vem logo, irmãos, em breve. No es que la doctrina se cumplirá. Irmãos, não é que a doutrina vai se cumprir. No estamos enfocados en que cierta doctrina se cumpla. Nosso foco não é que certa doutrina vai se cumprir. Nuestro foco es que el Señor vuelve. O nosso foco é que o Senhor em breve voltará. Amamos a este Señor. Amamos a este Senhor. Deseamos su venida. Desejamos a sua vinda. Él también desea venir. Ele também deseja vir. Este es el Cristo que conocemos. Esse é o Cristo que conhecemos. No un Cristo de templo, Não é um Cristo de templo, sino un Cristo que nos hizo a nosotros su habitación. mas o Cristo que fez a cada um de nós como a sua habitação. Un Cristo que hizo una transformación completa en nuestras vidas. É um Cristo que fez uma transformação completa em nossas vidas. Que nos liberó de la esclavitud de las tinieblas.
que nos libertou da escravidão das trevas. Y un verdadero creyente conoce la victoria sobre Satanás. E um verdadeiro crente conhece a vitória sobre Satanás. Estamos refugiados en Cristo. Estamos guardados em Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Escondidos em Cristo. Estamos amando al Señor. Amando ao Senhor. Estamos esperando al Señor. Estamos esperando o Estamos Senhor. trabajando junto al Señor Estamos trabalhando junto com o Senhor. para que Él obtenga la iglesia que quiere tener. Para que Ele obtenha a igreja que Ele quer obter. Aunque eso signifique para nosotros tomar la cruz. Ainda mesmo que isso signifique para nós tomarmos a Algo cruz. de nosotros tiene que morir Algo de nós precisa morrer. para que Cristo sea en nosotros formado. Para que Cristo seja formado em nós. Y aquí vengo pronto, dice el Señor. E aqui venho logo, diz o Senhor. Y Él dice que viene con una recompensa. E Ele diz que vem com uma recompensa. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor va a recompensar? Agora a pergunta é, o que o Senhor vai recompensar? No va a recompensar la salvación, porque la salvación es un don. Ele não vai recompensar a salvação, porque a salvação é um dom. No va a recompensar la fe, porque la fe también es un don de Dios. Ele não vai recompensar a fé, porque a fé também é um dom de Deus. No va a recompensar el perdón Él lo entregó gratuitamente. Ele não vai recompensar o perdão, porque o perdão Ele mesmo o deu gratuitamente. Sí. Es verdad que Él nos dio salvación, É verdade que Ele nos deu salvação. pero Él va a recompensar el uso que hicimos de la salvación. Ele vai recompensar o uso que a gente fez da salvação. Si estuvimos ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. Se tivermos ocupados com a nossa salvação com temor e tremor. Sí. Si no descuidamos esta salvación tan grande. Agora, nós descuidamos de uma salvação tão grande? Si es que no la descuidamos. Será que nós não a descuidamos? Sí. Si estamos trabajando con esta salvación. Se estamos trabalhando com essa salvação. Para que otros también tengan salvación. Para que outros também tenham salvação. El Señor no va a recompensar el perdón, sino el uso que hicimos del perdón. O Senhor não vai recompensar o perdão, mas o uso que fizemos do perdão. Estamos agradecidos por haber sido perdonados nosotros. Agradecemos porque o Senhor nos perdoou. Sí. Pero el Señor está mirando si nuestro corazón es también perdonador para otros. Mas o Senhor vai estar vendo no nosso coração se Ele é perdoador para com os outros. ¿Cuál es el uso que usted está haciendo del perdón? Qual é o uso que vocês estão fazendo do perdão? ¿Solo estamos disfrutando nosotros del perdón? Só estamos nós desfrutando do perdão? Pero somos muy tardos, muy lentos para perdonar al hermano que cayó. Mas nós somos muito tardios, demorados para perdoar um irmão que caiu. Hermano, nosotros fuimos grandemente perdonados. Irmãos, nós fomos grandemente perdoados. Nuestra deuda era imposible de pagar, Nossa dívida era impossível de ser paga, pero el Señor la pagó. mas o Senhor a pagou. Entonces nosotros también debemos ser generosos en perdonar. Por isso nós também devemos ser generosos em perdoar. Finalmente, hermanos, el Señor premiará la fidelidad. Finalmente, irmãos, o Senhor compensará a fidelidade. Sí. Cuando el Señor llame a sus siervos, Quando o Senhor chama seus servos, a algunos de ellos les dirá: alguns deles virão. bien, buen siervo fiel. Alguns deles ouvirão: bom servo e fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te porei. La recompensa no es por ser siervo, sino por ser un siervo fiel. A recompensa não é por ser servo, mas sim por ser um servo fiel. Y el foco de la palabra que leímos al principio, E ao foco da palavra que lemos no início, al menos en la versión en español, na versão espanhola, la preocupación apostólica, a preocupação apostólica, que es la preocupación del Espíritu Santo, que é a preocupação do Espírito Santo, es que nosotros no seamos extraviados é que nós não sejamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. da sincera fidelidade a Cristo. Qué importante es esto desde el punto de vista de Dios.
Como isso é importante do ponto de vista de Deus. Porque desde el punto de vista humano, Porque do ponto de vista humano, el hombre siempre está pensando en los beneficios que obtiene. o homem sempre vai estar pensando nos benefícios que ele recebe. Nosotros queremos que Dios sane nuestras enfermedades, Nós vamos querer que Deus cure as nossas doenças, que perdone nuestra falta, nuestros pecados, que perdoe os nossos pecados, que Él nos ayude a vivir y nos proteja de todo mal. que nos ajude a viver, nos proteja de todo mal. Y este también es un cristianismo errado, E esse também é um cristianismo errado, que solo se enfoca en las necesidades humanas. que só enfocam as necessidades humanas. Pero desde el punto de vista de Dios, Mas do ponto de vista de Deus, Él quiere conseguir un pueblo fiel. Ele quer conseguir obter um povo fiel. Quiere siervos y siervas fieles. Ele quer servos e servas fiéis. Fieles significa que sentimos lo que Él siente, Fiéis significa sentir o mesmo que ele sente, que amamos lo que Él ama que amamos o que ele ama y que aborrecemos lo que Él e aborrece. que nos aborrecemos do que ele se Que aborrece. estamos de tal manera identificados con el Señor Jesucristo, Que estamos de tal maneira identificados com o Senhor Jesus Cristo, que Cristo comienza ya a ser formado en nosotros. que Cristo começa a ser formado em nós. ¿Cuánto de Cristo se ha formado en nosotros? Quanto de Cristo se formou em nós? Esta es la sincera fidelidad de Cristo. Esta é a sincera fidelidade. Somos bienaventurados, hermanos. Somos bem-aventurados, irmãos. Bienaventurados nosotros por oír estas palabras. Bem-aventurados somos por ouvir esta palavra. No estamos aquí para criticar irresponsablemente a otros cristianos, Não estamos aqui de forma irresponsável criticando outros cristãos, pero debemos afirmar a qué Jesús es el que seguimos. mas devemos afirmar a qual Jesus nós seguimos. Sí. Si aquí en la Escritura se habla de otro Cristo, de otro Espíritu y de otro Evangelio, Se aqui na Escritura se fala de outro Cristo, de outro Espírito e de outro Evangelho, esto es un anuncio que lamentablemente se cumplió más tarde. isso é um anúncio, uma profecia que lamentavelmente se cumpriu mais tarde. Pero nosotros hoy estamos entregando nuestro corazón al Señor Mas hoje nós estamos entregando os nossos corações ao Senhor y queremos que el Señor tenga victoria en nosotros. e queremos que o Senhor tenha vitória em nós. Nosotros conocemos a este Cristo, Nós conhecemos a este Cristo, al Cristo victorioso de la cruz y del trono. ao Cristo vitorioso da cruz e do trono. El Cristo de la cruz nos da a nosotros una seguridad eterna. O Cristo da cruz nos dá uma segurança eterna. Y el Cristo que está en el trono O Cristo que está no trono nos asegura una victoria también eterna. nos assegura, nos garante uma vitória eterna. Y la próxima venida de nuestro Señor E a próxima vinda do Senhor nos llena nuestro corazón de esperanza. enche os nossos corações de esperança. Hermano, que estas cosas llenen nuestro corazón. Irmãos, que essas coisas encham os nossos corações. Para que cuando el enemigo venga con sus maquinaciones, Para que quando o inimigo venha com as suas artimanhas, no encuentre espacio. não encontre espaço. Porque nuestra mente está enfocada en el Señor. Porque a nossa mente está focada no Senhor. Porque nuestros sentidos son el amor por el Señor Jesús. Porque os nossos sentidos são por amor ao Senhor Jesus. Porque también amamos la venida del Señor. Porque também amamos a vinda do Senhor. Precioso es el Cristo crucificado. Precioso é o Cristo crucificado. Precioso es el Cristo glorificado. Precioso é o Cristo glorificado. Bendito es el Cristo que viene por nosotros. Bendito é o Senhor que vem por nós. Gloria al nombre del Señor Jesús. Glória ao nome do Senhor Jesus. Gracias al Señor. Amén, hermano.